Bom, gente, na aula de hoje eu vou começar aqui um assunto interessante, muito utilizado, né, em estatística para estimar intervalos de confiança, que é o Bootstrap. Então eu vou mostrar aqui um pouco dessa técnica, né, vou motivar, né, a motivação dessa técnica, qual o mecanismo que a gente faz para utilizar essa técnica aqui. Então vamos começar aqui a aula. Bom, o método Bootstrap ele foi introduzido para cálculo de intervalos de confiança. Na parte da estatística, especificamente, né, que eu estou falando. É, então, quando a gente não consegue utilizar outras técnicas para obter intervalos de confiança de parâmetros ou intervalos de confiança de alguma característica específica da população. Bom, então em algumas situações a gente consegue encontrar intervalos de confiança. O exemplo clássico é o da distribuição normal. Então, por exemplo, vocês que fizeram aí a disciplina de inferência, vocês viram que se eu tenho uma variável x1, xn e id, uma amostra x1, xn e id de uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, então a média, o x barra, eu sei que ele é uma normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. O x barra é um estimador não viesado da média populacional. E com essa propriedade dessa distribuição aqui, a gente pode encontrar um intervalo de confiança, dado com essa equação que está aqui embaixo. Então, o intervalo de confiança μ, para o μ com uma confiança alfa, né, ou uma confiança 1 menos alfa, na verdade, seria x barra mais ou menos sigma sobre raiz de n vezes de alfa sobre 2. Então, onde esse sigma aqui, se eu conheço a variância, né, eu posso encontrar aqui, né, eu coloco o desvio padrão e aqui é o quantio da distribuição normal. Então, alguns quantis chaves, se eu tenho, por exemplo, uma confiança, se eu quero uma confiança de 1,96, então se eu tenho uma confiança de 1,96, eu vou ter, se eu tenho uma confiança de 95%, a minha confiança vai ser 1,96. Dei uma pausa aqui, né? Porque a minha mesa de utilizador estava ao contrário aqui, não estava no modo canhoto, que eu escrevia para a esquerda e ia para a direita, o que ia para a direita e ia para a esquerda. Bom, então voltando aqui, então se eu quero uma confiança, então se eu tenho um alfa de 0,05, eu tenho que o meu z de alfa sobre 2 é igual a 1,96. Então a gente estudou isso aqui, né? Em inferência, como obter intervalos de confiança nesse caso específico. Avançando um pouquinho mais, né, para quem já fez regressão, para quem vai ver regressão, vocês vão ver que também dá para encontrar intervalos de confiança. Se eu suponho que a distribuição dos erros é uma distribuição normal, então eu vou ter que os estimadores beta 1 e beta 2 também possuem distribuição normal. Bom, então no caso da regressão, os betas também têm distribuição normal, mas só que o problema central aqui do nosso, que motivou, né, a gente utilizar essa técnica aqui da aula de hoje, o que fazer quando a suposição de normalidade não é válida. Então, quando a suposição de normalidade não é válida, como é que eu faço para descobrir, para encontrar intervalos de confiança? Então, isso aqui já não vale. Então, por exemplo, se x1, xn tem uma distribuição gama, vamos supor que eu tenho lá um estimador da distribuição gama, sei lá, um alfa chapéu. Então, esse alfa chapéu aqui, qual é a distribuição? Eu não sei qual é a distribuição dele. Agora vamos supor que eu quero, mesmo na normal, vamos supor que ao invés de querer um intervalo de confiança para a média, eu quero um intervalo de confiança para a mediana. Então, já não tem, essa suposição aqui já não é válida. Então eu tenho que, no caso aqui é válida ainda, né? Porque no caso da normal a média e a mediana acabam coincidindo, né? Pela simetria. Mas se eu tenho uma outra distribuição qualquer e quero encontrar um estimador para mediana, já fica mais complicado para obter um estimador. Então o que a gente vai ver aqui, nesse caso a gente tem que recorrer a intervalos de confiança aproximados. Bom, e como é que funciona o mecanismo do Bootstrap?
Então, basicamente, o mecanismo do Bootstrap, ele consiste em realizar amostras a partir dos dados originais. Então, como é que funciona ele? Cada amostra ele vai ter um estimador. A gente pode encontrar uma probabilidade de cobertura para esse estimador. Bom, então se eu tenho uma amostra, por exemplo, x1, xn, com distribuição p de x dado θ. Então vamos supor que eu tenho lá x1, xn, uma amostra aleatória que vem de uma distribuição qualquer, não necessariamente normal, uma distribuição qualquer. E aí eu quero estimar o θ. Então esse θ aqui é o meu parâmetro desconhecido. Bom, então o que a gente viu lá em inferência? A gente viu em inferência, quando tem uma amostra x1, xn, eu vou obter um estimador do θ, que geralmente é um t de x, é uma função de x. Então t de x é igual a θ chapéu, é um estimador de θ. Então o estimador de θ é sempre uma função dos dados. Então lá na amostra original, eu tenho a minha amostra, e aí eu uso uma função da minha amostra para obter o estimador dos dados. Então no caso, por exemplo, da normal o estimador da média é o x barra, é uma função de x. E o estimador da variância? O estimador da variância é o que? É 1 sobre n, somatória de xi menos x barra ao quadrado. É igual ao sigma chapéu ao quadrado. É um estimador, é um t de x também. Então, todo estimador, para qualquer distribuição, ele é uma função de x. Então, na amostra original, eu tenho um estimador de x. Eu vou falar o que é a amostra original. A amostra original é a amostra, simplesmente a amostra observada, né? Bom, então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer reamostragens. A gente vai sortear pontos da amostra original. Então o que eu vou fazer é reamostrar. Então a reamostragem consiste em sortear aleatoriamente valores da amostra original. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha amostra original, então essa aqui é a minha amostra original, x1, xn, está aqui a minha amostra original, e a partir dessa amostra original eu vou sortear pontos dela. Então eu vou sortear indivíduos dessa amostra original. Eu vou sortear, então se eu tenho uma amostra tamanho n, eu vou sorteando n indivíduos da minha amostra original. Então eu vou sortear n indivíduos da minha amostra original, e aí eu vou ter uma outra amostra. Então o que a gente vai fazer? Então se eu tenho uma outra amostra, consequentemente eu tenho um outro estimador. Então eu vou chamar isso aqui de θ chapéu estrela. Então esse aqui é o meu estimador da amostra original. Desculpa, da reamostragem. Eu estou preparando essa aula de manhã. De manhã eu sou um pouco mais devagar, né? Então qualquer excesso, perdoe-me, né, pelo excesso de erros aí na minha fala. Então o que a gente vai fazer é fazer reamostragens da amostra original. Então eu sorteei n indivíduos aqui e coloquei aqui nessa amostra. Então, e aí eu vou ter um estimador dessa reamostragem. Bom, mas aí tem uma pergunta que naturalmente surge se eu estou sorteando n pontos da minha amostra original, que tem tamanho n, os meus pontos sorteados não vão ser exatamente os mesmos? Então, a minha amostra, a reamostragem não vai ficar igual à amostra original? Não, por quê? Por um detalhe muito importante. Esse sorteio, ele é feito com reposição. Então, isso aqui, até coloquei em negrito aqui. Então, o sorteio ele é feito com reposição. O que isso quer dizer? Na minha reamostra, eu vou sortear um indivíduo para ser o x1. Eu vou sortear um indivíduo daqui para ser o x1. E aí, sorteei, vamos supor que eu sorteei o x5 aqui. Agora eu vou sortear um outro indivíduo para ser o x2 daqui. Quando eu for fazer esse sorteio aqui, o x5 que eu tinha selecionado aqui para ser o meu x1 da amostra nova, ele vai voltar para o sorteio. Então o que acontece? O indivíduo, quando eu faço a reamostragem, pode acontecer do indivíduo sair mais de uma vez na reamostra, 2, 3 vezes. Então pode ser que tenha indivíduo que não vai sair nenhuma vez. Então
Então, quando eu faço a reamostragem com reposição, eu garanto que a minha reamostragem não vai ser igual à amostra original. Ela vai ser diferente, por quê? Porque vai acontecer de alguns indivíduos saírem 2, 3 vezes numa determinada reamostragem, alguns não saírem. Então esse procedimento garante que essa reamostragem não vai ser igual. Então com essa reamostragem aqui, ela vai ser diferente dessa. Então ela vai ser diferente. Então com isso, o meu teta-chapéu dessa reamostragem, ele pode ser diferente do teta-chapéu do estimador original, do estimador da amostra original. Então o bootstrap consiste em repetir esse processo de reamostragem muitas vezes. Então eu vou repetir isso aqui, e aí quando eu repito isso aqui muitas vezes eu vou ter muitos estimadores. Para cada reamostragem eu vou ter um estimador. Eu vou mostrar aqui, eu fiz até um esquema aqui de como funciona o procedimento. Então o que a gente vai fazer, o que eu expliquei lá ali no slide anterior, a gente vai repetir ele um número grande de vezes, B vezes. Então esse B aqui geralmente sei lá, é 1000 vezes. 1000 vezes, 10.000 vezes. Eu posso aumentar aqui do tamanho que eu quiser, né? Então cada vez que eu fizer essa reamostragem de N indivíduos, eu vou ter um estimador para o parâmetro que eu quero. Então eu vou aplicar o meu estimador de um teta específico, né, em cada reamostragem. Então como é que vai funcionar? Então eu tenho aqui as reamostragens, ó, 1, 2, 3, B vezes, número B grande de vezes. Então eu vou chamar a reamostragem aqui, a primeira reamostragem de x1 em negrito. Então a reamostragem 1 vai ser o x1 em negrito. Então como é que vai funcionar essa reamostra? Então eu vou lá na minha amostra original, deixa eu escrever aqui a minha amostra original. Tá aqui. Então vamos supor que eu tenho lá a minha amostra original, xn. Então isso aqui é a amostra original. Então em cada etapa aqui, cada linha aqui é um sorteio de N indivíduos com reposição. Então eu vou sortear N indivíduos com reposição. Eu vou sortear N indivíduos com reposição. Então na minha primeira reamostragem, então eu vou sortear, vamos supor que saiu o x5, eu vou colocar aqui x5. O segundo, x7, eu vou colocar x7. O terceiro, eu peguei o x29. Saiu o x5 de novo, vou colocar aqui o x5, e assim por diante. Então, cada ponto aqui, cada um desses N pontos, é um sorteio de um indivíduo dessa amostra aqui. Então eu vou repetir então dentro dessa reamostragem aqui eu repito esse sorteio N vezes. Então faço o sorteio de N indivíduos. E aí eu vou ter essa amostra, né? x1 estrela, x1n estrela, estou dizendo que é o vetor da minha primeira reamostragem. Então para esses indivíduos aqui, eu vou ter um estimador dele. Então eu vou aplicar o estimador do θ para esse vetor. Então eu vou chamar esse estimador aqui de T1 estrela. Então esse estimador pode ser a média, por exemplo. Então no caso mais simples é a média. Então eu posso pegar a média deles e aí eu vou ter um estimador da média, né, dessa reamostragem. Então eu vou chamar de T1 estrela. Aí eu vou para a linha de baixo, vou para a segunda linha aqui. Então eu repito, eu faço exatamente o mesmo procedimento. Então eu vou sortear N indivíduos com reposição. Então eu vou sortear N indivíduos com reposição. Então percebo que quando eu faço sorteios diferentes, os valores são diferentes. Então quando eu faço o sorteio aqui, eu vou sortear, por exemplo, x2, x5, x2 de novo. Agora quando eu faço um outro sorteio, os pontos vão mudar. Pode acontecer de na hora de eu sortear alguns pontos do x2 da minha segunda reamostragem serem iguais ao x1, mas não serão todos. Vai ter algumas diferenças pequenas, ou diferenças maiores, mas terão diferenças.
Então essas diferenças que embora o procedimento de sorteio seja o mesmo, os pontos sorteados não serão os mesmos, né? Porque é um sorteio aleatório. Então esses pontos aqui não serão necessariamente os mesmos. Então como eles não serão os mesmos, o que acontece? Eu vou ter um outro estimador que muito provavelmente vai ser diferente do estimador do T1. O T2 estrela, né? Vai ser diferente do T1 estrela. Pode até ser parecido, né? Mas ele não vai ser igual. E aí eu repito o processo na terceira. Então eu vou sortear mais N pontos aqui. Sorteio mais N pontos. Faço um sorteio da minha amostra original. E aí eu obtenho o estimador T3 estrela. E assim por diante. Então eu vou fazer isso até obter até eu reamostrar N pontos pela bésima vez. Então esse NB aqui geralmente é um número grande. E aí eu vou ter B estimadores. Então eu vou ter aqui B estimadores para o parâmetro. Então a gente vai ter uma sequência. Então qual é o resultado disso? O resultado disso é o que está aqui na nossa última coluna. O resultado vai ser que a gente vai ter uma sequência de estimadores, né? T1 estrela, T2 estrela, T1 TB estrela. Então é como se isso aqui fosse uma amostra de B estimadores. Então é como se aqui fosse uma amostra de B estimadores. Então nesses B estimadores aqui, eu posso encontrar a média desses B estimadores, a mediana desses B estimadores. Como eles são diferentes, vai ter alguns que são os menores, vai ter alguns que são os maiores. Então eu vou ter uma distribuição para esses B estimadores aqui. Então vai ter o menor, o segundo menor, o terceiro menor. Então vamos imaginar 1000 estimadores, né? Então eu posso colocar em ordem do menor para o maior, por exemplo, né? Ver desses 1000 qual é o menor, qual é o maior. Então a ideia para a gente encontrar o intervalo de confiança dos estimadores seria exatamente utilizar os quantios extremos desses estimadores. Não os quantios extremos assim de outlier, mas os valores que dentro, né, de um intervalo eu tenha uma confiança 1 menos alfa ali dentro. Eu tenho 1 menos alfa por cento, 100 vezes 1 menos alfa por cento do total esteja dentro do intervalo. Então o que a gente faz é colocar em ordem esses estimadores aqui. Então o intervalo de confiança 1 menos alfa ele vai ser os quantios alfa sobre 2 e 1 menos alfa sobre 2 dessa sequência ordenada. Não escrevi aqui, né, mas é uma sequência ordenada. Então o que a gente vai fazer, deixa eu ver se eu fiz a figura aqui, não fiz. Eu vou fazer aqui a figura. Então em cada etapa bootstrap eu tenho lá um T1 estrela, um T2 estrela, até um TB estrela aqui. Eu vou chamar de 1000. Vamos supor que eu repito esse processo de amostragem 1000 vezes. Repetir 1000 vezes esse procedimento de reamostragem. Então, repetindo 1000 vezes esse procedimento de reamostragem, eu vou colocar em ordem. Então, eu vou colocar aqui T1 estrela até um T1000 estrela. Então, esse vetor aqui é o vetor ordenado desse aqui. Então, isso aqui é aquilo que eu obtive, né? Então, eu vou pegar qual é o menor valor daqui desse vetor, vou colocar aqui. Qual o segundo menor, vou colocar aqui. E assim por diante. Então, se eu pegar, por exemplo, o T 25 e o T 975, então o que eu tenho aqui? Eu tenho para fora os 25 menores, eu tenho para o outro lado aqui os 25 maiores, e eu tenho aqui dentro 950 estimadores. Então o que acontece aqui?
esse limite aqui do 25 e esse limite do 97,5, do 975, ele compreende 950 do total de 1.000 estimadores que eu encontrei nos bootstraps. Então, dentro desse intervalo, entre o 25 e o 975, eu tenho dentro dele 95% daquilo que eu obtive, dos totais de estimadores que eu obtive. Então eu posso falar que esses valores aqui, o 25 e o 975, seriam aproximadamente um intervalo de confiança de 95%, porque eu teria ali dentro aproximadamente 95% do total daquilo que eu obtive. Então essa é uma maneira da gente encontrar intervalos de confiança para qualquer estimador. Então isso aqui vai valer para qualquer situação, eu não estou impondo aqui nenhuma suposição de distribuição, nada. Então isso aqui vai valer para qualquer estimador. Se eu sei encontrar o estimador, eu não preciso necessariamente conhecer a distribuição desse estimador para obter intervalos de confiança. Eu posso utilizar o Bootstrap. Então, o Bootstrap ele vai dar um intervalo de confiança aproximado para qualquer estimador. Então, basicamente, a gente vai fazer desse jeito, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu fazer o procedimento geral. Então, eu mostrei esse exemplo aqui mais para vocês entenderem. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho lá o T1 estrela, T2 estrela e o TB estrela. Então eu quero o intervalo de confiança 1 menos alfa. Quero o intervalo de confiança 1 menos alfa. É isso que eu quero pro θ, né? Então, cujo θ, né, tem o estimador T. T é o estimador do θ. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar em ordem. Vou colocar, vou chamar aqui de T1 estrela, é a amostra ordenada, T2 estrela e TB estrela, onde o TB estrela, né, então entre parênteses, é sempre da amostra ordenada. Então o que a gente vai fazer é encontrar o T estrela 1 menos alfa sobre 2, né? Então no caso eu vou ter, então 1, 2, 3, vai ser o T, na verdade vai ser o B, né? Vezes alfa sobre 2. E aí eu vou ter o T estrela de B vezes 1 menos alfa sobre 2. Então se eu tenho, por exemplo, eu quero um intervalo de 95%, é o que eu fiz aqui, né? O meu alfa é igual a 5, né? 0,05. Então o meu limite inferior vai ser 0,025 vezes B. No exemplo aqui era 1000, né? Que foi exatamente o 25. E o limite superior vai ser 1 menos 0,05 sobre 2. Vai ser o 0,975. Aí multiplica por 1000 dá 975. Então esse é o procedimento geral para a gente encontrar intervalos de confiança. Então se eu tivesse, por exemplo, em vez de ter 1000, eu tivesse, sei lá, 2000 aqui, se eu tivesse 2000, a ideia eu poderia aplicar o caso geral, né? Então no caso, se eu tivesse 2000 estimadores, colocasse os 2000 em ordem, eu teria aqui o meu limite inferior seria o 2000 vezes alfa sobre 2, vezes 0,025, seria o 50, né? Então seria o 50, e o meu limite superior seria na amostra ordenada era agora, então vai ser 2000 vezes 0,975. Então vai ser o 1950. Então, né, com esse procedimento aqui eu consigo encontrar qualquer estimador para qualquer parâmetro. Então eu vou mostrar agora para vocês um exemplo prático, um exemplo de estimadores
para uma distribuição qualquer, que eu não estou supondo nenhuma distribuição. Ah, tá, antes disso, uma outra coisa que a gente pode fazer é calcular o vício do Bootstrap, né? Então o vício do Bootstrap seria o que? Seria, então vamos supor, eu quero um estimador para o teto. Então o vício seria o t barra estrela menos o valor verdadeiro. Tá? Seria a diferença entre eles. Onde o que é o t barra estrela? O t barra estrela seria a média de todos os estimadores do Bootstrap. Então eu posso encontrar a média de todos os estimadores do Bootstrap, né? Eu tenho lá o T1 estrela até o TB maiúsculo estrela, eu tiro essa média. Então seria a média dos estimadores. Não necessariamente os estimadores são a média, né? Mas é a média entre todos os estimadores. Então essa aqui é a média dos estimadores do Bootstrap. E outra coisa que eu posso obter também é a variância do Bootstrap. Então será que existe uma variabilidade muito grande entre os T's? Então é interessante ver isso, né? Então eu posso medir, né? Será que entre esses estimadores aqui existe uma variabilidade muito alta ou não? Ou eles estão muito concentrados? Então uma coisa que eu posso verificar é a variância desses estimadores do Bootstrap. Então como é que eu calculo a variância desses estimadores do Bootstrap? Nada mais é do que aplicando a fórmula da variância amostral neles. Então eu tenho aqui B, né? É como se cada estimador Bootstrap fosse um indivíduo, por exemplo. Fosse um indivíduo, eu tivesse uma amostra de N indivíduos T. T1, T2, TB formasse uma amostra. Então como é que eu calculo a variância dessa amostra aqui? Como é que eu calculo a variância dessa amostra? Seria basicamente aplicando a fórmula da variância. Seria fazer 1 sobre B menos 1 sobre o tamanho da amostra menos 1, né, vezes a somatória de cada um dos T's menos a média ao quadrado. Então eu estou aplicando a fórmula da variância aqui. Então isso aqui nada mais é do que a fórmula da variância. Então isso aqui é a variância amostral. Isso aqui é a variância amostral, que vocês conhecem lá em estatística descritiva e inferência, né, como S2 maiúsculo. Isso aqui é a variância amostral de T1 estrela. É como se eu pegasse esse meu vetor aqui e aplicasse a variância dele. Então no R, né, poderia fazer isso aqui no R, basicamente chamando variância do vetor T. Depois a gente faz isso aqui no R com uma linguagem correta, né? Então seria a variância desses estimadores aqui. Então posso encontrar o vício, né, verificar se o estimador é viciado. Então será que funciona bem esse meu método Bootstrap? Então são duas maneiras da gente verificar se ele é não viciado e se ele tem uma variância razoavelmente baixa, né? Não pode ser uma variância muito alta, né? Porque senão o intervalo vai ficar muito grande também, né? Pronto, aqui um exemplo simples que a gente vai fazer na próxima aula no R. Considere uma amostra x1, xn, uma amostra de indivíduos qualquer. E aí vamos supor que eu quero um intervalo de confiança para a mediana e para os quartis dos dados. Então eu quero um intervalo de confiança, sei lá, de 95% para a mediana, por exemplo. Então a mediana varia de quanto a quanto. Então o intervalo de confiança para a média eu faço lá o x barra, né? Agora e para a mediana? E para os quartis? Então vamos lembrar aqui o que são os quartis. Então os quartis, deixa eu mudar de cor aqui, pronto, vou colocar essa aqui. O que são os quartis dos dados? Então eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil, por exemplo. Aqui não tá, acabou a tinta aqui da minha caneta. Eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil dos dados. Eu tenho o primeiro quartil. Bom, eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil dos dados. Então eu tenho lá os quartis dos dados. Então eu quero um intervalo de confiança para esse quartil. Então uma coisa é você obter o quartil lá da minha amostra. Então vamos supor, o primeiro quartil da altura daquela população, daquela amostra, é 1,60 m. Esse é o primeiro quartil. Então o que significa isso? 1,60 m é o valor que separa um quarto menor dos 3 quartos maiores. Então esse é o meu primeiro quartil. Na minha amostra eu obtive que é 1,60 m.
Mas será que na minha população vai ser 1,60 m também? Não necessariamente. Então o que a gente faz é colocar um intervalo de confiança. Esse primeiro quartil, na amostra deu 1,60 m, mas na população, o quanto que ele vai variar de 1,60 m? Então, com 95% de confiança, onde que vai estar esse primeiro quartil? Então o que a gente faz é dar uma resposta intervalar. Eu vou fornecer para ele um estimador intervalar para o quartil também. O primeiro quartil ele vai variar de tanto até quanto. Eu espero que ele varie de tanto até quanto na população. O terceiro quartil, a mesma coisa. Então na amostra eu consigo obter o terceiro quartil, mas aquele valor da amostra ele tem uma diferença com relação à população. Ele vai variar um pouco na população. Então o que a gente tem que fornecer seria um estimador intervalar para o terceiro quartil. Onde que ele vai variar? De quanto até quanto? Então o método Bootstrap ele ajuda a gente a obter esses estimadores intervalares. Quando eu não tenho a distribuição exata, né, do parâmetro, a gente pode utilizar o Bootstrap. Então a gente vai utilizar o Bootstrap para fornecer um estimador para os quartis e para a mediana. Então como é que eu vou fazer isso? Então o procedimento é o mesmo que eu expliquei lá anteriormente, né? Então essa aqui é a minha amostra original. Então eu tenho aqui a minha amostra original. Então eu vou ter lá o x1. Então na minha amostra original x1, eu vou sortear n pontos com reposição da minha amostra original. Então faço o sorteio com reposição. E aí nessa minha reamostragem eu vou calcular os estimadores daquilo que eu quero. Então o que eu quero no enunciado? Eu quero um intervalo de confiança para a mediana e para os quartis. Então nessa minha reamostragem eu vou calcular as características que eu quero, que é a mediana. Então essa aqui vai ser a mediana dessa amostra aqui. Eu vou ter o primeiro quartil dessa amostra aqui e o terceiro quartil dessa amostra. Então eu obtenho a mediana. Como é que eu obtenho a mediana? Vamos voltar lá para a estatística descritiva, né? A mediana eu corto a amostra no meio e vejo a metade menor da metade maior. Então só fazer isso. O primeiro quartil eu separo um quarto menor, seria o valor na amostra que separa um quarto menor dos 3 quartos maiores. E o terceiro quartil o contrário, né? Seria o valor que separa um quarto maior dos 3 quartos menores. Então nessa primeira reamostragem eu calculo a mediana e os quartis. Aí depois eu venho para baixo, vou para a segunda reamostragem. Então sorteio com reposição mais n pontos, fiz um outro sorteio aqui. E para esse novo sorteio eu calculo as mesmas características. Então calculo a mediana desse segundo sorteio, o primeiro quartil e o terceiro quartil. E aí eu faço de novo, vou repetir esse processo um número grande de vezes. Eu coloquei aqui no exemplo 1000 vezes, então na terceira vez eu sorteio pontos com reposição, sorteio n pontos, e nesse novo sorteio eu calculo as características que eu quero, a mediana e os quartis. Então repito isso um número grande de vezes, faço isso 1000 vezes, então na milésima vez fiz o sorteio, e aí eu vou obter a mediana e os quartis desse milésimo sorteio. O que eu vou ter no final? Eu vou ter no final um vetor, na verdade 3 vetores, né? Então eu vou ter no final, para cada reamostragem eu tenho uma mediana, então se eu fiz 1000 reamostragens, eu tenho 1000 medianas, eu tenho 1000 primeiros quartis e 1000 terceiros quartis. Então tenho 1000 medianas, 1000 primeiro quartil e 1000 terceiro quartil. Então, por exemplo, eu quero um intervalo de confiança para a mediana desses 1000 aqui. Então, para encontrar o intervalo de confiança desses 1000, eu vou pegar esse vetor das medianas e vou olhar na amostra ordenada o limite inferior. Então, se eu quero um intervalo de confiança de 95%, eu vou olhar o quantil alfa sobre 2, o 2,5% e 1 menos alfa sobre 2, o 97,5%.
Então, o limite inferior da minha mediana consiste em olhar o vetor das reamostragens e olhar o quantio alfa sobre 2, e o limite superior da mediana eu vou olhar a cauda superior, o 97,5. Então eu já estou colocando aqui em linguagem do R, né, que a gente vai utilizar. A gente vai criar um vetor, né, vai atribuir um vetor lá dos bootstraps e vai jogar isso aqui na função de quantile do R, né, que calcula qualquer quantio, o alfa sobre 2 e 1 menos alfa sobre 2. Então, se eu quero, por exemplo, um intervalo de confiança para o terceiro quartil. Então, do mesmo jeito que eu tenho esse vetor M aqui, estrela, que eu coloquei em maiúsculo, vou até fazer aqui, vou colocar uma linha até um pouco mais grossa aqui. Então, aqui eu tenho um M estrela, é um vetor, né? Eu vou ter um Q1 estrela e um Q3 estrela. Então, do mesmo jeito aqui, né? Então, o meu Q1 estrela, ele vai ser o quê? O meu Q1 estrela, ele vai ser... Ele vai ser o quê? Um estrela até o Q 1000 estrela. Então eu tenho vetores com 1000 primeiros quartis. Então o que eu vou fazer é colocar esse vetor em ordem do menor para o maior e olhar o 2,5% e o 97,5% desse vetor. Então fazendo aqui o limite inferior do primeiro quartil vai ser o que? Vai ser o quantile alfa sobre 2 do que? Daquele meu vetor todo. Daquele meu vetor que... Agora ficou grosso demais a linha aqui, né? Isso aqui não apaga. Pronto. Vai ser o quantile alfa sobre 2 do Q1 estrela. E aí o limite superior do Q1 seria o quantile. Eu vou olhar aquele vetorzão todo, né, dos Q1s e vou fazer agora o quantil 1 menos alfa sobre 2 do mesmo Q1, né, do Q1 estrela. Coloquei aqui uma linha um pouquinho mais grossa, né, para diferenciar ele. Q1 estrela. Então esse LI-Q1 e esse LS-Q1 seriam um intervalo de confiança para o meu quartil 1. Então eu vou dizer, né, pro meu cliente, né, que com 95% de confiança ou com confiança menos alfa, o primeiro quartil da população eu espero que esteja dentro desse intervalo. Então eu forneço um estimador intervalar, né? Eu dou uma confiança para onde que vai estar realmente o quartil 1. E a mesma coisa pro terceiro quartil, né? Tudo que eu fiz aqui pro primeiro quartil, eu posso fazer isso pro terceiro quartil. Bom, então no R, basicamente, o comando que faz isso no R, o comando principal que a gente vai utilizar para executar o Bootstrap no R, é o comando sample. Então o comando sample é o comando que vai fazer essas reamostragens do Bootstrap. Então ele é o comando que vai fazer esses passos aqui. Então cada um desses 1000 passos aqui, né, o B passos, isso aqui, para fazer isso aqui, eu vou usar o comando sample. Seria o comando para fazer o sorteio, né, o sorteio das reamostragens. Então eu vou fazer um sample, vou fazer o sample da minha amostra original, então X é a minha amostra original. Eu vou sortear N pontos da minha amostra original e para fazer o sorteio com reposição, né, que é importante no Bootstrap, eu tenho que colocar esse argumento aqui lá no R, replace igual a true. Então quando é replace eu estou dizendo que é com reposição. Então ele vai fazer o sorteio, mas é um sorteio com reposição.
Então, basicamente, o comando principal da reamostragem no R vai ser esse comando aqui, sample do vetor original, né, com a amostra n e replace igual a true. Então, para cada um deles, né, eu vou chamar aqui um x de bzinho, né, eu chamei de x de bzinho, não chamei de x estrela, é mais fácil escrever no R, né, escrever x estrela no R, ele vai entender que eu estou multiplicando. Ele vai entender que eu estou multiplicando. Então o que a gente vai fazer, eu vou chamar aqui de xb, né? Eu vou repetir isso aí várias vezes, 1000 vezes. Aí eu vou obter cada um eu vou obter uma amostra, né? Sorteada com reposição e eu vou calcular os estimadores. Então a gente vai ver no R como é que a gente vai fazer isso. Bom, agora eu vou para um segundo exemplo, que é exatamente agora com duas. Agora é um modelo um pouco mais complexo. Então nesse modelo mais complexo aqui, vamos supor que eu tenho duas amostras. Eu tenho x1, xn, y, yn. São notas de duas avaliações de indivíduos, de 1 até n. Então, por exemplo, x1 é a nota do primeiro. Vamos supor que x é a nota de português dos indivíduos e y são as notas de matemática. Então, x1 é a nota de português do primeiro indivíduo e y é a nota de matemática do primeiro indivíduo. Xn é a nota de português do enésimo indivíduo e yn é a nota de português, de matemática, desculpa, do enésimo indivíduo. Então suponha que o interesse aqui é determinar o intervalo de confiança para a correlação entre a nota de português e a nota de matemática. Então eu vou calcular, Então o que é a correlação entre as notas? Deixa eu escrever aqui, vou escrever bem pequenininho que a equação é grande. Então o que é a correlação de x e y? Correlação. Como é que eu calculo a correlação amostral de x e y? Então a correlação amostral seria o que? Seria a somatória de xi menos x barra, yi menos y barra, dividido por somatória de xi menos x barra ao quadrado, acho que é a raiz, né? Se eu não me engano, vezes a raiz da somatória de yi menos y barra ao quadrado. Então essa aqui é a correlação, eu vou verificar se existe a correlação entre as notas de português e matemática. Então, por exemplo, se a correlação é positiva, né, quer dizer que quanto maior a nota de uma, maior vai ser a nota da outra. Se a correlação é negativa, ao contrário, né? Quanto maior a nota de português, menor a nota de matemática do indivíduo. E se a correlação for próxima de zero, quer dizer que não existe correlação entre as notas, né? O fato do indivíduo tirar uma nota boa em português não interfere na nota de matemática. Então a gente calcula o coeficiente de correlação amostral desse jeito, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma correlação de 0,20. Eu calculei na minha amostra original uma correlação de 0,20. Então, será que essa correlação é significativa ou não? Não sei. Ela é baixa, mas não sei se ela é significativa. Então, uma maneira de verificar se essa correlação é significativa é produzindo um intervalo de confiança para essa correlação. Então, esse aqui é um estimador pontual. Isso aqui é como se fosse um teta-chapéu, né? Vamos supor que a correlação eu chamo pela letra grega ρ, é um ρ-chapéu. Então esse valor aqui eu não sei se ele é significativo. O que a gente faz é determinar um intervalo de confiança para a correlação entre x e y. Então, como é que eu vou fazer para determinar um intervalo de confiança para a correlação? Então, existem algumas maneiras, e uma delas, né, que é o assunto da aula de hoje, é através do Bootstrap. Então, uma coisa que a gente pode fazer é a mesma coisa que eu fiz lá para a amostra original. Eu tenho as reamostragens, né? Eu tenho as reamostragens, vou sortear com reposição pontos de x e de y, e para cada reamostragem eu vou calcular a correlação. Então, nesse caso, a gente tem que amostrar, só uma coisa importante aqui, vai mudar um detalhe com relação ao exemplo com uma amostra só. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas amostras, mas só que aqui são duas amostras correlacionadas. Então, quando eu tenho duas amostras correlacionadas,
eu não posso simplesmente aplicar o bootstrap no X e depois no Y. Então, por exemplo, eu não posso sortear N indivíduos daqui e depois sortear N indivíduos daqui. Por quê? Porque quando eu sorteio N indivíduos daqui e N daqui, vamos supor que eu sorteei um indivíduo lá de X e de Y. Então vamos supor que saiu, o primeiro de X saiu X3 e o primeiro de Y saiu Y5. Então como é que eu vou calcular a correlação se eu estou colocando indivíduos diferentes nas mesmas posições? Então, na reamostragem, quando eu tenho amostras correlacionadas, se eu comparo o X3 com Y5, e depois na hora do outro sorteio eu comparo, sei lá, X7 com Y4, eu perco a minha ideia de correlação, eu perco a minha ideia de relação, porque os indivíduos são diferentes. Então, quando eu estou mostrando amostras correlatas, né, eu tenho que sempre obedecer a ordem dos indivíduos. Então, o x1 sempre tem que estar pareado com o y1. O xn sempre tem que estar pareado com o yn. O x5 sempre com o y5, que são amostras correlacionadas. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso é amostrar o indivíduo e não amostrar o x e o y. Então, o que a gente vai fazer aqui, o que muda nesse caso aqui é que eu vou fazer um sorteio do indivíduo e não das amostras x e y. Então, o que eu vou fazer é sortear o indivíduo, vamos supor, de 1 até n. Eu sorteei o indivíduo 7, então nesse caso aqui eu vou ter o x7 e o y7. Depois eu sorteei, então vamos supor que eu sorteei, desculpa, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos supor que eu sorteei o 7, né? Então eu vou ter aqui o x7 e aqui o y7. Aí eu vou sortear outro indivíduo, vou sortear o indivíduo 12. Então eu vou ter o x12 e o y12. Aí eu vou sortear o indivíduo, sei lá, saiu o 37. Então eu vou ter o x37 e o y37. Saiu o indivíduo 1. Eu vou ter o x1 e o y1. Então o que eu sorteio é o indivíduo. E quando eu obtenho as minhas reamostragens, os x e os y têm que estar na mesma posição. Então faz sentido, na hora de eu calcular a correlação, o x7 com o y7, o x12 com o y12 e assim por diante. Eles têm que estar na mesma ordem, né, que eu fiz o sorteio. E aí eu vou calcular a correlação desses dois vetores aqui. Então vou fazer um chapéu estrela, né? Vou calcular a correlação desses dois vetores. Então nesse caso o que a gente vai sortear é o indivíduo. Então eu vou sortear, então eu vou criar um vetor, né, de indivíduos. Então a gente vai amostrar aqui ZB, né? Eu vou chamar de Z. Cada um desses Z's aqui, por exemplo, Z B1 vai ser uma sample. Eu vou sortear um indivíduo, então eu vou sortear um indivíduo de 1 até n. Então cada um desses aqui vai ser um sample de um indivíduo de 1 até n. Aí sim, eu vou fazer o x no B1 e o x no Bn. Então aqui eu vou fazer o x no B1. Então na verdade o correto seria assim, né? Seria o x. Então, por exemplo, esse aqui é o número de cada indivíduo. Cada z aqui é o número do indivíduo. Então vamos supor, o primeiro indivíduo saiu 7. O segundo indivíduo saiu o indivíduo 3, por exemplo. Então eu vou fazer do mesmo jeito aqui, né? O xb vai ser o x, começar aqui pelo 7 e vou fazendo sempre seguindo essa ordem aqui, né? x3. E o y do mesmo jeito. Eu vou ter o y7 e depois os y dos indivíduos. Então eu vou sortear os indivíduos. E aí a gente vai ter o coeficiente de correlação. Então lá no final eu vou calcular o coeficiente de correlação entre o xb estrela e o yb estrela. Então eu vou ter o coeficiente de correlação em cada reamostragem e aí eu vou repetir esse procedimento b vezes. Então tudo isso aqui
esses 3 passos aqui eu vou envelopar dentro de um for. Vou fazer B vezes a mesma coisa. Então vou fazer B vezes a mesma coisa, Bzão sorteios, né, de tamanho N, sorteios de indivíduos agora, né? E aí depois que eu fiz esse envelope, eu vou ter como final uma amostra de tamanho B. Aqui na verdade de tamanho B maiúsculo, né? Tá errado aqui. Uma amostra de tamanho B maiúsculo, tem um TB, onde cada um é um estimador da correlação. Eu tenho 1000 estimadores da correlação, por exemplo, e aí eu vou colocar do menor para o maior e vou ver. Do mesmo jeito aqui, né, depois que eu obtive os 1000 estimadores da correlação, obter um intervalo de confiança é exatamente igual. O procedimento é exatamente igual, que seria basicamente olhar os quantis alfa sobre 2 e o menos alfa sobre 2 desse vetor aqui. Então, se eu quero um intervalo de 95%, eu vou olhar nesse meu vetor todo, ordenado, né, colocar em ordem, qual seriam os quantis que dentro deles, né, eu vou ter uma confiança 1 menos alfa. Bom, então para terminar aqui, o terceiro caso, quando eu quero comparar, seria a situação do teste de hipótese, né, quando eu quero comparar a mediana de duas populações, fazer um teste da mediana, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho duas amostras com populações independentes, x1, xn, e um outro y1, ym, e a gente quer testar a seguinte hipótese. Então, a hipótese nula é que as medianas são iguais. E a hipótese alternativa é que as medianas são diferentes. Então, uma maneira de eu fazer esse teste aqui e dizer que as medianas são iguais ou diferentes seria o quê? O que é a hipótese nula? A hipótese nula é de que, vamos supor aqui, a mediana de x menos a mediana de y é igual a zero. Então, uma coisa que a gente pode fazer é... Então, esse H0 aqui eu posso dizer o seguinte. Um T, o que é o T? O T é a mediana de x menos a mediana de y. Então eu posso transformar esse teste de hipótese chamando t igual a zero versus h1 t diferente de zero. Então esse teste aqui ele se resume a isso. Então o que a gente pode fazer seriam reamostragens e verificar se o zero está dentro do intervalo de confiança, fazendo a relação do teste de hipótese com o intervalo de confiança. Nesse caso aqui eu tenho duas amostras, x e y. Então nesse caso aqui eu sorteio os indivíduos ou não? Nesse caso aqui é diferente, por quê? Porque o x e o y, eles são amostras independentes. Eu estou comparando a mediana de duas amostras independentes, não são amostras correlacionadas como é no exemplo anterior. Então nesse caso, quando eu tenho amostras independentes, eu faço o sorteio de x e depois faço o sorteio do y. Então, para fazer o bootstrap, eu não sorteio o indivíduo, eu sorteio os vetores, o x e o y. Sorteio n pontos daqui, sorteio m pontos daqui, calculo a mediana da reamostragem de x, calculo a mediana da reamostragem de y, e aí com essas duas medianas eu vou calcular o meu estimador, que é a diferença das medianas. Então eu vou calcular a diferença das medianas, e aí vou repetir esse processo B vezes. Eu vou repetir esse processo B vezes, sei lá, 1000 vezes. E aí lá no final... Cadê? Então lá no final eu vou ter um vetor com B diferenças de medianas. Então para minha primeira reamostragem de x e y eu tenho a diferença das medianas até a última. Então o que a gente faz é construir um intervalo de confiança para essa característica. Qual característica é essa? É a característica T, que é a diferença das medianas. Então eu vou calcular um intervalo de confiança para a diferença das medianas e vou ver quais são os valores que estão dentro desse intervalo. Então eu coloco um intervalo bem grande, 95%, ou até mais, né? Vamos colocar 95%. E aí a gente vai encontrar, então vai ser, por exemplo, T estrela
0.025, 0.025, 0.025, e eu vou ter o limite superior, t estrela, 0.975. Então eu vou ter com 95% de confiança onde que eu espero que esteja a diferença de medianas para essa minha amostra. E aí, para testar se essa diferença é zero ou não, eu vou verificar se o zero está ou não dentro desse intervalo. Então, se esse meu intervalo de confiança, a diferença das medianas for tudo positivo, quer dizer que mesmo o limite inferior é positivo. Então, eu posso dizer que eu posso dizer a favor dessa hipótese aqui. Posso afirmar que a diferença de medianas é significativamente diferente de zero. Se não, se o zero estiver dentro desse intervalo aqui, eu vou poder dizer que eu fico com essa hipótese aqui. Não dá para rejeitar a hipótese de que as medianas são iguais. Então, uma maneira de fazer teste de... Posso utilizar o Bootstrap também para fazer teste de hipótese, fazendo exatamente aquela associação, né, que existe entre intervalos de confiança e teste de hipótese. Então, aqui alguns exercícios, né, que vocês podem tentar fazer. Considere um modelo de regressão linear simples. Então, considere uma amostra de x e y. Tentar fazer um algoritmo Bootstrap que obtenha intervalos de confiança para o beta 0 e para o beta 1. Então, nesse caso aqui, é uma ideia bem parecida com o da correlação. Então, é um algoritmo parecido com o da correlação. Então, em breve eu vou passar mais exercícios para vocês. Então é isso, gente. Assim, a aula foi um pouco rápida, né? Mas aí qualquer coisa tentem pausar, né? Tentem assistir de maneira mais pausada. Então, se vocês forem assistir no YouTube, vocês tem lá uma opção para colocar mais rápido, né? 1.25. Acho que essa aula aqui vocês vão ter que colocar no 0.75. Para ser um pouco rápido, né? Mas aí qualquer coisa também a gente vai ter algumas sessões ao vivo, aí eu posso tirar dúvida, e principalmente a aula de laboratório, a gente vai fazer esses exemplos todos no R, né? Acho que vai ficar mais fácil para entender quando a gente for fazer isso aqui no R e ver esses mecanismos acontecendo na prática, né? Ver os exemplos rodando na prática, aí vocês vão ter uma ideia melhor do funcionamento do Bootstrap.